Oi, oi, oi. Well, manda aí. É tu ou eu que mando? Te mandei. E aí, lindão? Salve. Salve. Tudo Agora, nosso, nada deles. tá conseguindo me ver aí bacana? Sim, tô te vendo. Tá. Tudo certo? Bora ver, né? Ver se aparece mais gente pra dar uma assistida. A Isabelle, maravilhosa. Pra gente iniciar nesse tema, né? Eu vou tentar, é a primeira vez, né? Então eu vou tentar colocar o nomezinho embaixo, que eu acho muito legal, e eu não sei fazer isso. Aí, pra fixar, né? Sim. Alguém sabe fazer isso? Fixar? Hum. Pera aí, povo. Rapidinho, só tem uns problemas técnicos. Esse negócio é muito difícil, cara. Meu Deus do céu. Ah, tá, descobri como é que coloca. Salve, Assim, Waller. fala. Como é que faz pra Pronto, fixar? tu já fixou. Já Tu colo... fixou? Já tá aparecendo? Tipo, assim, Eu quem entra na live pra ver o nome da live? acho que tu pode. Tu tem que aí clicar no comentário e fixar alguma coisa assim. Eu não Fixar sei. comentário. Isso, tá doido, olha aí. Blogueirinho, pai. Que respeitar. Tá, só vou ajustar. Pode colocar, tirar o volume aí do teu som aí, pra não Ah, fazer tá, barulho. desculpa. Deixar no mudo, sem áudio. Só gente incrível. O Alaf, a Isabelle, a Joana, Mano, eu, perfeito. Andressa. Oi, Andressa. Mas fica na frente do rosto do irmão. É verdade. Cleiton, desativa os comentários. Tá, peraí, vou desativar. É que se ficar. Como é que faz pra desativar? Ai, André, socorro. Ah, tá, vem aqui. Desativar comentários. Ah, então, acho É, que dá dá pra. pra gente. Oi? Tá. Só Acho que dá aparece pra por gente. isso. Oi, Wellington. Oi, tudo? Então, marcha, beleza. Então, eu acho que dá pra gente começar, né? Falando qual é a ideia, né, da gente trabalhar essa temática da questão de enegrecer a política mapaense, mas eu acho que isso vale para outros lugares, outras regiões, né, desse Brasil imenso. E, ao mesmo tempo, colocar que essa questão, tanto minha quanto do Hélito, ela não é de agora, né? Já tem uns anos indo que a gente de forma mais informal fala, conversa sobre isso e através de determinados projetos que a gente entra. Por exemplo, acho que um projeto bem legal que a gente fez, né, Wellington, foi a questão da Marcha da Periferia no Congoste, em 2018, ali em dezembro, né? Questão Sim. pós-eleições, ali nas eleições. Foi bem legal e, ao mesmo tempo, esclarecer algumas coisas, né? Ou escurecer algumas coisas. Como, por exemplo, o que seria essa questão de enegrecer a política, né? O que que isso significa, essa palavra? Para mim, eu penso que a questão de enegrecer a política não tem a ver somente no sentido de candidaturas, mas para mim é principalmente candidaturas de mulheres negras, de homens negros, de jovens negros, né? E no sentido de pautas ligadas à questão da saúde, à questão da segurança pública, à questão do genocídio da juventude negra, a questão da arte, da música, da cultura, enfim, todas as dimensões que especificar a política através da questão, né, da racialidade ou da questão da negritude, né, enquanto um pensamento político
E existem muitos projetos, né, voltados para isso. E eu acho que a partir dessa ideia a gente consegue também fazer, quando a gente leva a questão da raça, para ler o cenário da política mapaense, a gente consegue perceber uma problemática muito grande. Acho que a primeira problemática é relacionada assim, ó, a população negra mapaense gira em torno de 73%, né, da população se autodeclara negra, pretos e pardos. E aí, quando a gente vai adentrar a questão de quem são essas pessoas, tanto no executivo, para prefeito, para governo, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, deputados federais, para o Congresso, a gente consegue perceber um fenômeno que vem acontecendo. E, ao mesmo tempo, desse branqueamento de pessoas brancas, né, tal, que geralmente são as que mais se elegem, dentro do próprio movimento, né, tanto da esquerda, aí eu já vou, né, situar uma crítica relacionada a isso, que boa parte do que eu vejo ao longo desses anos, né, é que geralmente centraliza, em Macapá especificamente, se centraliza dentro da ideia de esquerda em determinadas pessoas brancas, né? E geralmente parece que as pautas negras ou a população negra fica somente como base de suporte para essa galera, sabe, eleitoral. Pega as pautas, tal, usa a questão de voto, mas assim para se lançar nessa política, mas quem assume esses cargos são pessoas brancas, ou quem estão na assessoria, ou quem estão nas secretarias, enfim, toda essa instituição que envolve a questão do Estado e a questão da política. Beleza? Eu queria apresentar a vocês o Wellington Brasil, é um amigo, né, de uns anos já está indo aí, uma pessoa que eu tenho muita estima, um homem negro, bonitão, lindão, inteligente e tudo mais. É isso, Wellington. Se apresente aí para a galera. Salve galera que está assistindo aí. São 11 pessoas. Vocês estão escutando bem, né? Na verdade, ainda não percebi que os comentários estão desativados. Mas se o Clay está me escutando, tá ok. Meu nome é Wellington Brasil, né? Sou servidor público, eu trabalho na área administrativa da saúde, trabalho no HE, Hospital de Emergência. Também sou advogado, sou formado pela Unifap, tenho 33 anos, parece, mas deveria ser verdade. Fala mais alto, mano. Mais alto? Deixa eu Isso. colocar o microfone aqui. Tá. Pois é. Então, eu me formei na Unifap, né, 2015. Sou do movimento estudantil assim desde 2012, né? Saí da Unifap, saí do movimento estudantil, né? 2015. E foi nesse tempo aí que eu descobri a política, né? Digamos assim, né? Se organizar e buscar de fato, né, uma ação prática, né? E aí, meu pequeno currículo é esse, né? Sou de uma organização política, eu milito no PSTU desde 2015, né? Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. E a minha experiência política Estão de dizendo que organização o teu áudio tá ruim, Wellington. tá ruim. Aham, Deve ser. me falaram aqui. Acho que o microfone está muito longe aqui. É, o microfone. Melhorou? Deixa eu ver aqui só nos comentários. Estão escutando bem, Wellington? Estão escutando Fazer uma legal? gambiarra. Se não, Estão escutando legal? então, Sim? Não. tá. Acho que tá longe o microfone, falaram. Pois é, né? Deixa eu ver aqui se dá pra Eu tô, mais. olha, eu tô escutando de boa agora, sim. Eu já falo baixo, né? Aham. Vou tentar falar alto, tá? Vai. Bem, beleza. Retomando, né? Então, eu conheço política assim desde que eu entrei no movimento estudantil em 2012 e quando saí em 2015. E são 3 anos aí, foram 3 anos, né? Movimento estudantil organizado. E depois de concluir a graduação lá na Unifap em 2015, eu de fato entrei para uma organização política, né? O PSTU. 2015 até atualmente, né? Uhum. E o meu fazer político, ele se faz na prática e na teoria, né?
Na prática, no Sim. sentido de que a gente atua sempre tá, vocês podem ver, né? Quando a gente está nas greves, nas paralisações, a nossa base de atuação é em rodoviários, né? Quando tem greves lá dos rodoviários, a gente está lá junto com a galera. E também parte um pouco do movimento estudantil também, e agora pretensão, de fato, mais com o movimento popular, né? Eu faço parte da Frente pelo Direito à Cidade desde esse ano, né? Uhum. Uma, Movimento bem uma massa, composição, Macapá. movimento popular que tem várias pessoas, estudantes, moradores de Eu bairros, tenho problema com a palavra popular, sim, porque parece que quando coloca algumas coisas de popular, né, tira a dimensão de raça, claro, sabe? Muitas vezes, e geralmente quem está de frente à questão da questão popular são pessoas negras, né? Que sim. estão tomando iniciativa. Enfim, desculpa te cortar. Eu faço isso. Então, eu já, do movimento estudantil, antes eu era, inicialmente, né, eu acho que já consegui fazer lá na Unifap bem, eu sou formado em Direito, né, em 2012 eu comecei a me interessar por política quando eu entrei no Centro Acadêmico de Direito, né, o CADISP, era coordenador de eventos culturais. Depois, em 2013, eu virei coordenador geral do CADISP, né, Centro Acadêmico lá da Unifap, de Direito. Uhum, Em 2014, 2013 para 2014, se não me engano, eu fui coordenador geral do DCE da Unifap, a gestão Manifesta Unifap, que era composta pela Assembleia Nacional dos Estudantes Livres, a ANEL, e a gente fez essa gestão aí com um movimento estudantil bem aguerrido, bem atuante, né? Tem camaradas aí que estão acompanhando na live que podem confirmar isso, né? Não estou inventando. Então, aí em 2015 eu fui também conselheiro estudantil do Consul da Unifap. Inclusive no dia da outorga, eu participei de uma reunião lá, uma das últimas reuniões lá do Consul como representante estudantil. Aí depois eu fui lá pro auditório pegar o canudo lá. Essa uhum, minha trajetória no movimento estudantil foi essa, né? E uhum, aí em 2015 eu resolvi de fato entrar assim, em uma organização política, né? PSTU. uhum. E aí a gente já diverge, teoricamente, de prática também, que eu não sou muito ligado a partidos políticos, mas isso não significa que eu não fale de política, né? E é interessante um ponto, que aí já é uma reflexão que eu faço, e crítica, que tu falou que tu vem do movimento, né, estudantil, e aí quando a gente vai olhar os quadros atualmente de uma galera que veio desse movimento estudantil, né, para se eu não acho que não vou citar nomes para não ter problemas depois. Mas Sim. essa galera que veio, branca, que veio do movimento estudantil, foi que conseguiu hoje atingir determinados cargos. Né? Ou seja, há um processo, de certa forma, de funilar determinadas pessoas e centralizar. Né? Ou seja, é aquela coisa. As pessoas negras, os jovens negros, o movimento estudantil, a população é a base que sustenta determinadas candidaturas, lança determinadas pessoas, né? Mas os partidos selecionam determinadas figuras para lançar, para ser candidatos. Aí, como é que fica a questão de várias lideranças negras? Tu é um exemplo assim também, né? Não sei o objetivo. Muitas pessoas me perguntaram se a gente ia se lançar na política, né? Mas é Não, mais no não sentido tenho de fazer uma pretensão a reflexão me lançar sobre isso. politicamente da candidatura, não. Até porque eu não Então, concebo a Wellington, política só em termos de candidatura. já te partindo da pauta, né? Como é que tu vê a questão da presença, né, de mulheres negras e de homens negros na política mapaense, fazendo uma síntese, né, desse cenário como se encontra em Macapá e no Amapá, assim. Como é que tu vê isso? Como é que tu percebes isso? Olha, dá para escutar bem? Acho que eu dei uma melhorada. Aham. Eu Então fiz uma disseram para tu gambiarra segurar o aqui. fone. Aqui, Pois mano. é, eu tentei fazer uma gambiarra aqui para não ficar segurando, né? Porque é melhor ficar com as Aham, mãos ah tá. livres. Mas dá para escutar bem aí, galera? Responda sim ou não. Tô chutando. Tá.
Como eu vejo, né, o quadro, olha, assim, o tema é lançamento de candidaturas, né, mas a gente não pode desligar do cenário atual no legislativo e no executivo, né, mapaense, especialmente macapaense. Bem, eu vejo assim, né, que tem poucos políticos, né, representantes negros, né. Eu tentei fazer o levantamento, né, por exemplo, dos deputados estaduais. Uhum. Não, na verdade, desde os federais, na verdade. Eu fiz aqui dos federais, são 8 federais, né? Sim. 5 são homens e 3 são mulheres. Desses 8 autodeclarados, tem 4. Tem 4 pessoas autodeclaradas pardas, de Uhum. 8 deputados federais. Os demais se declaram brancos. Não, correção, tem 4. É 4, tá metade, metade. 50% negro, que é pardo preto, e 50% branco. E Uhum. notem que a maioria é de homens, 5 homens e 3 mulheres. De senadores não preciso nem falar, né? A gente tem 3 senadores atuais e os 3 são brancos. Sim. E os 3 são homens, não tem representatividade feminina no Senado. E eu acredito que nunca teve, se eu não me engano, eu não sei se a Janete chegou a ser senadora, eu não tenho memória agora. E tá, atualmente são 3 homens brancos, o Randolfo, o Lucas e o Davi, que é o presidente do Sim. Senado. Eu não tava nem Infelizmente, criticando ele. é, eu tenho crítica aos 3 aí. Os deputados estaduais são 25, né? Os deputados Uhum. estaduais é uma pesquisa mais detalhada, porque pelo TSE e TRE não tem classificado assim, não consegui visualizar, então teria que ver em cada perfil como cada pessoa se autodeclara. Por exemplo, o Cleiton estava vendo as fotos e tudo mais, eu também vi as fotos lá. Só que eu não posso chegar, esse aqui é preto, esse aqui é branco. Porque tem a questão Uhum. da autodeclaração, uma decisão política, né? E Tá, embora a mas gente saiba. fazendo um sobrevoo sobre as fotos, vendo as fotos, mas aí tem todo um problema É, relacionado a isso. Dos 24 sim, deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amapá, eu consegui claro, verificar, né, sim, ver através das fotos, 2 pessoas negras, né? sim. E para Que não deputar, tem e para dúvida, né? vereadores, eu consegui ver uma pessoa. Né? Aí vai entrar em um debate. A gente não, vai ter uma live só para falar disso, né? Depois, posteriormente. Mas fazendo esse sobrevoo, a, a representatividade negra é ínfima, né? Aí ainda tem mais uma questão de ter essa representatividade, dessa corporalidade negra e também da consciência racial política voltada para a questão, né, da população negra. São dimensões que vão ganhando corpo, né? E que se diferem de certa maneira. É, sim. Continuando, né? Em termos, a gente desce para a Assembleia, né? Para lá, para aí que já. Assim, nitidamente negros, pessoas negras, tem a Cristina Almeida, do Cristina. PSB, que sempre pauta a agenda dos movimentos negros. Tem o Jaime Pérez. O Jaime Pérez, ele é do PTC. Uhum. Eu, eu não lembro agora o que significa PTC. E assim, tem vários outros, são 20, não, 20, tu contou 24, né? Eu contei 25 24 deputados. deputados estaduais. É, vamos considerar que tem 24. Pelos cálculos que eu fiz aqui, também a questão da representatividade, depois eu vou chegar num outro ponto, né? Existem 32% que são mulheres, são 8 mulheres, e tem 17 homens, 68%. Ou seja, majoritariamente a composição da LAP é de homens, e isso também é um dado que a gente tem que colocar, né? Mas a Tanto da maioria mulheres brancas, no caso. Isso, a maioria são mulheres brancas. A maioria são mulheres brancas, né? Uhum. Seja pelo um olhar mais rápido em relação à foto e para pesquisar a autodeclaração de cada pessoa, sinceramente eu teria dúvida só em uma pessoa dessas, Uhum. porque das 8 mulheres, tenho certeza que uma pessoa negra é a Cristina. Sim. E dos homens, num olhar assim rápido, a maioria
a gente não vai considerar como uma pessoa preta ou uma pessoa negra, né? A Sim. maioria é branca. Mas são. Também, eu sei que é a questão de enegrecer a política, mas eu não vou deixar de pontuar a questão de classe, né? Uhum. Se eu pesquisei, por exemplo, dos deputados estaduais, a maioria se declara empresário. Sei, Empresário, eu vi esse dado também. administradora, tem médicos e tem um policial penal, que é o Jóio, mas a maioria tem um professor e advogado, que é o Paulo Lemos. A maioria é de empresários, tem dois bancários. A maioria é de empresários. Essa questão de classe social, de segmento econômico também é importante. Da Então, Câmara de dentro Vereadores, disso, eu tenho duas perguntas para te fazer, né? É que a segue o gente já roteiro. conversou antes, como se constrói, né, uma campanha e, ao mesmo tempo, como está construído essa questão dessa estrutura desse Estado e dessas leis e também dessas questões eleitorais de se lançar candidaturas negras, se essa mesma estrutura desse Estado e desses partidos, de certa forma, eles não acabam ocluindo ou excluindo pessoas negras de participar da política, né? E com reais chances, de certa forma, de ganhar eleições, né? Como é que tu vê isso? Partindo dessa concepção das leis, das normas, assim, Dos mais partidos. dos partidos. Tu acha que Tá. exclui? Bem, como isso excluiria as candidaturas negras e representatividades negras? Não. Uhum, Tá, beleza. Bem, a gente tem que analisar de forma estrutural e histórica, né? Claro que a uhum, gente não vai conseguir abordar isso tudo numa live de 60 minutos. Então, no que diz respeito à legislação, especificamente, né? Pelos dados que a gente tem, né? Que também pesquisou, né? A maioria das candidaturas é de pessoas negras, né? Teve a questão de que não está assim, não tem. Ela difere, né? Tem muitas candidaturas negras, mas quando aquelas que são eleitas, a gente vê o depois, isso. né, da eleição, tem poucas candidaturas negras. Isso é Por importante exemplo, situar. de candidaturas de 2018, eu pesquisei que 28 mil candidaturas, né, 46,2% eram negras e 52,7% eram brancas. Né? A questão da autodeclaração no registro de candidatura foi feita a partir de 2014. Um formulário de registro onde a pessoa também se autodeclarava, que deve se autodeclarar. Né? Isso não era feito antes, para se ter uma ideia. Só Uhum, começou em 2014. E a redemocratização é da década de 80. Então, passar um isso. tempão aí para que o direito de se autodeclarar, né, fosse dado à pessoa que se candidatasse. Então, Uhum. é bem recente isso. Aí os dados que tem, né, só de 2014 para cá. Então, em termos de legislação, assim, não tem empecilho legal pelo Código Eleitoral, pela Constituição Federal, para que alguém, uma pessoa negra, opa, desculpa, assim, uma pessoa negra se candidate, né? Porque assim, né? O que tem dentro de certos partidos, eu não posso falar assim de outros partidos, eu posso falar do partido que eu me organizo, né? Dos outros Uhum. eu tenho pela foto que se tem dos dados, né? Depende de cada ideologia dos partidos. Os partidos de orientação marxista, desde a ditadura, por exemplo, tem um dado que em 78 foi criado o MNU, né, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Esse Sim. MNU foi um movimento histórico. Depois vocês podem pesquisar no site Memória e Verdade da Ditadura. Tem lá que esse movimento ele foi influenciado por correntes marxistas, especificamente correntes trotskistas, a convergência socialista, de se debater a questão racial. Antes, todos os partidos, claro, de esquerda, de direita, não pautavam isso. O PCB começou a pautar isso, e o PCdoB também, né?
e também a galera da Convergência Socialista pautou essa questão. Agora, claro que a gente vive numa democracia que não é uma democracia racial. A Uhum. gente sabe que, estruturalmente, pessoas negras elas são excluídas socialmente, são excluídas economicamente das posições, né? Isso não passa a ser vitória. Mas aí, de certa forma, Well, eu tenho uma crítica relacionada à questão das esquerdas, como eu já havia falado no início. A primeira crítica é relacionada do que eu vejo no cenário, analisando e tal, que geralmente a população negra fica como base e acaba por lançar e eleger determinados homens brancos, no caso. E ao mesmo Esse é o tempo que há esse processo de cooptação, né, no meu ver, há também um processo de branqueamento dessa política. O fato, e é isso aí que é um debate que a gente já veio mais de um ano debatendo, né, Well? Porque, para mim, na América Latina, a raça vem primeiro, né, no sentido de que, no sentido da colonização, né, de todo esse processo tal, é, a classe, nesse caso, para mim, ela posiciona, né, no sentido econômico tal, e tudo mais. Desculpa, fiquei um pouco nervoso agora no sentido das ideias, assim. E é nesse sentido, sabe, de pegar as pautas, de coaptar as pautas relacionadas à questão da causa negra e lançar determinadas candidaturas brancas. Há um processo de cooptação. E isso vale para todos os partidos, todos os movimentos relacionados a isso, de certa maneira. E essa é uma pergunta interessante, vamos responder. O que tu acha disso, Uri? Sr. Collins, tem uma pergunta, a gente vai interagir com as perguntas também, cara. Vocês conheciam a Marielle antes do seu assassinato? É, sinceramente, eu não conhecia a Marielle antes do Também assassinato não dela, né? conheci. A Marielle era uma política, né? Uma militante do PSOL do Rio de Janeiro. E eu não conhecia a militância da Marielle até então, né? Como eu falei, né? Eu me organizo no PSTU desde 2015, né? As lideranças negras que eu conheço são relacionadas ao meu partido. Agora que eu tenho uma compreensão também de pesquisar, de olhar para outras lideranças negras de outros partidos, né? Como a Uhum. Marielle, por exemplo. Tem, por exemplo, gente do PCB, tem gente do PSOL atualmente, tem a Petrônia, a Tadira Petrônia, tem a Manguinhos, se não me engano. Tem várias outras lideranças negras atuais. Mas eu não conhecia não a Marielle antes do assassinato dela. Isso é interessante porque a gente ia falar, né, da Marielle para pensar a Marielle, é, como que ela construiu a campanha dela, né, antes dela se tornar vereadora. E ela sempre veio da favela, né? Ela tinha uma posição muito forte com a comunidade dela. E ao mesmo tempo, o que eu percebo também na Marielle e também na Lélia Gonzalez é a questão de pensar a sua realidade, analisar o seu contexto, tá, de mudança e de transformação, né? Então, porque a Marielle e a Lélia Gonzalez eram duas acadêmicas, duas mulheres negras intelectuais e também se lançaram na política, né? Ou seja, conseguiram criar uma base, um movimento, e isso o KB colocou, foram Invisibilizado. De certa forma, é sim, no próprio verdade. partido dela. E é interessante a gente pautar como elas construíram a, 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 a história delas também, tanto no sentido acadêmico quanto no sentido da política, e da gente se espelhar e como que determinadas pessoas e lideranças negras em Macapá a gente poderia tá lançando, não lançando, mas dando visibilidade a homens e mulheres negras que estão há muitos anos, né? A gente sabe, a gente pode citar nomes de determinadas pessoas que estão fazendo esse movimento, né? Dentro do meu partido tem bastante nome.
Ué, ué. Oi, tá ouvindo? Não, tá muito baixo. Putz. Melhorou? Não, Melhorou agora? não, também não. Oxe. E aí, tô me escutando de boa? Porque acho que deu problema agora no fone do Elito. Oi, oi. Hello. E aí tem uma outra dimensão relacionada disso, desse processo da construção das pautas e de pessoas, por exemplo, no caso da Marielle e da Lélia Gonzalez, que vieram da base, né, da população negra, periférica e tal, da questão, por exemplo, é, das pontes de Macapá, porque tem outras pessoas do Brasil, né, mas a questão da periferia, em Macapá tem uma outra configuração. Os problemas, né, são os mesmos, mas no sentido da configuração. São áreas de ressacas, áreas alagadas. E eu percebo muito, por exemplo, tem um projeto social muito massa, que é o CASP, né? E tem várias pessoas negras ali atuando, se movimentando, né? E isso fica muito mais evidente, né, dentro da questão da pandemia, que são justamente esses projetos sociais que estão atuando diretamente para a população negra, né? No sentido de dar suporte à questão de informação sobre a questão da pandemia, de uma linguagem acessível, de uma linguagem compreensível, a questão no sentido de campanhas de arrecadação, né, de alimentos, enfim, é aquela coisa, nós por nós, né? A galera está se movimentando. E aí, por exemplo, aí a gente percebe dentro dessa pandemia a falta dessa representatividade negra na política, que a população negra ficou super vulnerável ao necropoder. Ficou vulnerável em todos os sentidos, aonde essa galera que está nesses cargos não tem esse olhar sobre a questão racial. E fico tomando essas medidas políticas e há um genocídio em larga escala. É um genocídio com a pandemia, é um genocídio com as operações policiais, é um genocídio da juventude negra. Como é que a gente perde tantas lideranças, tantas pessoas talentosas, né? Que poderiam estar se lançando na política, poderiam estar contribuindo de várias formas e tem que lidar com essa questão desse genocídio, né, em larga escala. E isso precisa. Isso é um crime contra a humanidade o que está acontecendo hoje. Assim, isso tem que acabar, né? E eu acho que quando a gente fala e pensa a questão de lançar candidaturas negras pautado dentro de uma consciência racial, dentro da negritude, é justamente criar mecanismo de contenção. Porque se deixar como está, esse genocídio vai continuar se intensificando, se não criar pontos. Se essa galera, é o que eu falo, por exemplo, se essa galera tá na ciência, bora na ciência. Não é debate epistêmico, pensa que só eles sabem disso. Se o debate é na política, vamos na política. Né? Criar vários, né? Se é na arte, se é na música, em qualquer área que for. Inclusive, eu penso assim que em Macapá, especificamente, tem um movimento muito forte, sabe? Principalmente na galera do rap, assim, tanto do audiovisual, a questão de se articular, de fazer parcerias. É muito importante fazer parcerias, né? Lançar nomes, fazer ligar várias redes, Unidade. se articular várias redes, né? Sim. Deu pra. Tá Ué, me ouvindo agora? Teu áudio deve tá estar escutando, desligado. Ué? Tô te escutando. Acho que tu não tá me escutando. Tá, Ah, eu tá com escutando. problema no fone. Desculpa, gente, é porque é a Peraí. primeira vez, né, que a gente está fazendo a live, eu particularmente, mas a partir disso eu poderia, né, trazer alguns dados. Esses dados especificamente, eles são de 2014, mas eles, nesses últimos anos, não mudou muita coisa, não. Por exemplo, 54% da população se autodeclara negra, pretos e pardos, né? E desses 54% da população que se autodeclara negra, 18% de pessoas negras ocupam cargos nessa estrutura, né, deputados estaduais, governadores e tudo mais. E ainda tem mais outro dado relacionado a isso, que é o seguinte:
Peraí, rapidinho. Que, por exemplo, a presidência das eleições de 2014, eu estou pegando esses dados porque eu não consegui dados mais atualizados, né? Teve 10 candidatos brancos para a presidência e uma pessoa negra, né? E para governadores foram 110 candidaturas brancas, pessoas brancas, e 51 pessoas negras. Desse total de governadores, 20 pessoas brancas foram eleitas e 26 pessoas, né, pessoas negras foram eleitas. Ainda nesses dados, né, quando a gente vai pensar a questão do Senado, foram brancos 112 e negros 49 de senador. E 22 foram eleitos pessoas brancas e 5 pessoas negras. E aí esses dados, eles vão ficando cada vez mais tristes, assim. E aí a gente tocou num ponto também que é o seguinte, que muitas pessoas negras se lançam na política, só que quando a gente vai analisar as pessoas que foram eleitas, e aí que há a questão dessa disparidade racial. Há esse processo, né, essa problemática. Wellington, voltou? Oh, tá me ouvindo? A Wellington, galera tá me escutando, eu acho que é o teu áudio que não tá tira saindo. o teu fone. Oi. Wellington, oi, oi. É o teu áudio que não tá saindo. Não, tá muito baixo. É o teu áudio. É o teu áudio, eu E acho. aí é interessante também eu tava assistindo, galera, eu vou tentar, né, pra gente tentar estabelecer até que o Wellington volte. Wellington, que fase, jogador. Eu tava assistindo um Oi, vídeo tá que é escutando, do. mano? Tá bem baixinho mesmo. Pois é, a galera tá escutando bem. Tu que não tá escutando bem. O pessoal tá dizendo que tá escutando, então é isso, bora dali. Pois é, mas E tu aí tá eu assisti escutando? um vídeo que é a importância de lideranças negras na política, que é um videozinho do Ariel Freitas, e ele toca em vários pontos, né, pra gente fazer uma reflexão. Eu penso assim, ó, existe uma dimensão da questão do genocídio da juventude negra, existe uma questão relacionada à questão dos trabalhos subalternos e voltados, né, homens negros e mulheres negras. Existe uma questão da evasão escolar, ou seja, é um conjunto de fatores, né? Por isso que trabalha com a ideia, né, de estrutura. E aí, é isso que é interessante da gente enegrecer a política, justamente para dar esse olhar. Né? A gente precisa olhar a partir dessa perspectiva e criar políticas públicas efetivas que levem em consideração esses fatores das nossas crianças negras, das nossas mulheres negras, Sim. dos homens negros, a questão, enfim, da saúde. Tanto é que, como eu já havia ponderado, a questão da pandemia só escancarou isso, a questão das comorbidades que atinge em maior força a questão da população negra. Né? E se, ao longo dos últimos 20 anos, desde o processo de redemocratização, redemocratização, houvesse esse olhar, essa sensibilidade, tanto para a área da saúde, quanto para a área da segurança pública, quanto para a área educacional, a gente conseguiria, né, de certa forma, resolver vários problemas ligados a isso. Né? Se quiser falar, Wellington, fale aí. Tá me escutando? Tá? Não, mas o pessoal está te escutando, mas vai falando. Mas tu tá respondendo, então tá me escutando, pô. Bem, é o seguinte, né? Quando a gente toca em estruturalidade, né? Estrutura, sempre friso, né? Que se é uma estrutura, a gente tem que conhecer que estrutura é essa, do que a gente está falando. A gente está falando de processo histórico, a gente está falando de passado, de presente e também pensando no futuro. Na nossa concepção materialista histórica dialética,
é uma estrutura no sentido que é interseccional. Tem questões que envolvem raça, sim, tem questões que envolvem classe e questões que envolvem gênero. Então, todas as realidades que a gente vive agora, enquanto povo negro, população negra, homens, mulheres, negras e negras pobres, da classe trabalhadora, é resultante dessa estrutura que nós concebemos como uma sociedade capitalista. Dentro dessa estrutura, o racismo ele atua de forma funcional, ele para manter essa estrutura. Tem várias interpretações que pode se dar, né, em relação a isso, né? Mas só para frisar, né, que a gente vem de um processo histórico aí, né, que são quase 4 séculos de escravidão, né, do povo negro, de extermínio, de genocídio do povo negro e do povo indígena também. Isso se reflete na nossa realidade atual, seja Uhum. nessa representatividade negra e indígena também, para a gente ter uma ideia. Só em 2018 a gente, não só em 2018, se eu não me engano, porque tinha um deputado indígena também, mas hoje a gente tem uma deputada indígena, que é a Joane Wapichana, inclusive ela é advogada. Ela foi eleita por Roraima, deputada federal. A maioria é branca, casada, de ensino superior e homem. Essa é a face da representatividade no Congresso. E, e isso mostra, né, o quanto é uma luta difícil, né? A porcentagem de negros também deve ter pesquisado, né? Que comparada de brancos lá é bem pequena, só 24%. Eu anotei aqui, de deputados federais, né, negros, né, no Congresso. De senador nem se fala. São poucos senadores negros e negros. Estão ouvindo aí? Tem outras perguntas aí, Cleiton. A gente O Wellington, vai... eu particularmente Oi. não estou te escutando, assim, a gente está tentando estabelecer um diálogo, eu não estou te escutando mais. Eu queria falar uma Aumenta o meu coisa, por áudio. exemplo, eu estava assistindo o vídeo que eu havia dito, né, que era a importância da liderança negra na política, que é do Ariel Freitas. E ele fala uma coisa bem interessante, ele fala assim, ó, a pobreza do negro tem a ver com a riqueza do branco. O genocídio da juventude negra está ligado à segurança dos jovens brancos protegidos nos seus grandes condomínios. A emancipação da mulher de classe média branca liga-se à participação da mulher negra aos serviços domésticos. E é interessante pensar isso e problematizar isso, como o pessoal está falando aqui, citar o exemplo da. Oi. Desculpa, acho que foi o Renan que colocou, da Érica Malanguinho, né, que é uma Malanguinho, deputada isso. estadual trans e negra, e veio por um partido de esquerda. Isso que é interessante, porque em 2018 eu fiquei muito nessa neura, sabe, da questão à direita, esquerda, tal, analisar o Congresso, não sei o quê, e eu acabei me perdendo um pouco sobre isso. Mas se a gente for analisar e ver a questão. Por que eu estou criticando no sentido da esquerda? Me considero uma pessoa de esquerda, mas a questão é o seguinte: quando a gente vai analisar a questão desse debate étnico-racial, mesmo na esquerda, o que prevalece é a branquitude. Essa é o fato, essa é a verdade, entendeu? Mas a galera fica se fazendo de doida que não está percebendo, que não está analisando as coisas. Entendeu? E teve várias práticas, né? Principalmente quando for organizar várias manifestações que teve em Macapá, quem ganhou no discurso, quem estava lá falando, se centralizava em pessoas brancas, sabe? E aquilo sempre aquela coisa, as pessoas negras ficam no suporte, né? Tanto de volume de pessoas, mas na hora da criatividade, na hora de falar da política, na hora de ganhar importância, centralidade, é colocada de lado. Isso na esquerda, não tô nem entrando na galera da direita, assim, nem se fale, pior ainda. E Sim. fica quase. E quando tem esses projetos voltados para a população negra, penso assim que pronto, não precisa fazer mais nada, acabou o papel. E aí o Ariel ele fala o seguinte: cuidado com as lideranças políticas de esquerda e de direita que surgirão. Antes de esquerda e direitas, somos negros. Então é interessante justamente pensar e analisar isso
isso com calma, principalmente de todos esses movimentos que vêm surgindo agora. Assim, surgindo não, já vem de muitos anos, mas está ganhando, né, força, muita força agora. E para essas pautas da negritude não serem cooptadas por homens brancos, que é que vem acontecendo há vários anos, assim, para justamente se pautar a política através dessa perspectiva política da negritude e se centralizar nela, de certa maneira. Não sei se tu escutou o que eu falei. Tá me ouvindo? Pode, quiser falar. Tem que aumentar o teu áudio. Tem que aumentar o teu áudio. Acho que tu deixou mudo quando tu tirou o áudio do sistema. Pode Ou tu falar, mano. baixou. Tá ouvindo? Tá escutando? Estão escutando? Dali. Sim? Tá de boa? Tá, beleza. As críticas são sempre bem-vindas, né? Isso é importante, né? E a gente tem que analisar com base na realidade, né? A gente não pode simplesmente analisar com base nas nossas vontades, né? Nas nossas visões de mundo. A gente tem que analisar com base na materialidade da coisa, né? Eu tô vendo várias perguntas aí, eu tô meio ficando desnorteado, porque eu não sei se eu concentro no que tu tá perguntando ou se no que a galera tá perguntando aí. Tá ouvindo? Tá falando comigo? Sim, mano. Eu não tô te escutando. Tem que aumentar o teu áudio Gente, aí. que fácil. Tá falando, Wellington? Oi, oi, oi. Wellington, tá escutando? Tô te Meu escutando. Deus do céu, que coisa. Eu acho que quando a gente. Olha, dia 11 vai ter também. Dia 11 vai ter também com a Luana Darby, que é uma mulher negra incrível, lá da Unifap, né? Só que ela tá em São Paulo agora. E pra ver se a gente consegue melhorar a live, assim. Peço desculpa, gente. Fala, El! Pelo amor de Deus. Cleiton, aumenta o teu áudio. Eu já aumentei tudinho. Não sei o que tá acontecendo, bichinho. Dá pra escutar? De Isso boa? mesmo, B. Eu queria relatar isso também. Dentro desses movimentos, alguns tem vários casos de discriminação e de racismo, né? Dentro dos partidos que se dizem os mais Tá. progressistas do rolê. Mas agora vários ficam se dizendo antirracista, não sei o que e tal. Mas a gente vai analisar nos últimos anos das eleições o que essa galera fez relacionado para se dizer agora, se auto-intitular antirracista. Né? Só nas redes sociais, mas nas práticas diárias eu não estou vendo. Eu não estou vendo todo esse efeito. Está mais no plano discursivo do que no plano da prática e de fazer uma crítica fundamentada do que esse olhar, né, da questão da raça dentro desse movimento. Eu falo de esquerda porque a gente está, né, nesse campo aí. Então tem que. E aí o Ariel fala uma É, coisa também, né, que geralmente a questão da desigualdade racial dentro desse debate, o foco fica na questão na ideia de classe, né, para os movimentos de esquerda. Isso pode analisar várias situações, mas é importante a questão da desigualdade racial entrar como fundamento, como, né? Eu não sei o que está acontecendo. Tu quer sair e entrar de novo? é, Ai, meu Deus do céu. Olha, tu tá caladinho. Eu vou tentar chamar ele de novo, beleza? Desculpa, gente. Ué, cadê tu?
Te chamei, Wellington. Oi, tá ouvindo? Oi, tá escutando? Tá me ouvindo? Tô te escutando. Tá me Fala escutando? aí, fala que eu já falei demais já. Não, tu tá me escutando? Tá de boa? Agora melhorou um pouquinho. Pois é, quando eu voltei também lá tava mudo o teu áudio. Quando só tava tu no áudio. Dá pra. Porque assim, a gente tem que estabelecer a comunicação, né? Senão não rola. Tu tá agora escutando bem? Tá de boa? Sim? Oi? Vocês que estão. Tá, vocês tá me escutando? Olha, A galera tá escutando estão dizendo agora? aqui que Que estão estão te escutando sim. escutando. Mas tu tá escutando? Tá escutando bem? Pode ser a parada mesmo do aplicativo, gente. Agora há pouco, quando eu saí, eu não estava escutando o Play também. Pode dar, Leo. O pessoal tá escutando. Tá, bem, se a galera tá escutando, né? Vou fazer o seguinte, né? Só para localizar qual era mesmo a parte que a gente estava tratando. A gente fez um roteiro, galera, só que a gente tá meio. Tem as perguntas de vocês também, e a gente tá meio. Eu, sinceramente, quero responder algumas, mas também tem o roteiro que a gente fez, né, para seguir. Fala, Wellington. Ó, eu tô falando, só que ele não tá escutando de fato, né? Deve ser alguma função, algum problema do aplicativo. Quando eu saí e voltei, tava só vendo ele e eu não tava escutando também ele. Tava só a imagem. Pensa, a galera tá escutando, né? Essa questão da representatividade dentro da esquerda, ela é, sim, um problema. A representatividade negra e feminina. Assim. Isso não é uma impressão só individual, não. É uma impressão de quem milita e também de quem está de fora das organizações políticas. Né? Várias pessoas falaram aí, né, a questão da invisibilização da Marielle em relação ao Freixo, em relação a outras candidaturas do Renan. Citou a Malunguinho, que ela não teve apoio da direção do PSOL, né, para se eleger. Isso acontece em muitas outras organizações. Vou dizer, por exemplo, que no PST não acontece. Até porque a gente não vive numa bolha e o mito da democracia racial está impregnado nessa sociedade há mais de 300 e poucos anos. Então é uma luta diária e permanente. Mas existem, assim, eu acredito que tem que ter é, as pessoas negras, sejam mulheres, LGBTs, elas têm que tomar essa luta como prioritária, né? Prioritária para que isso mude de fato, né? Que a gente batalhe agora para isso. Conseguiu escutar o que eu falei? E uma outra questão que eu queria. Gente, eu não estou escutando o Wellington. A gente está tentando, assim, né, estabelecer um diálogo. Só dando uma leitura labial aqui. E uma questão que eu queria falar é relacionada assim, ó. Quando a gente está falando sobre a questão de candidaturas, né, o Wellington acho que pontuou, em algum momento ele falou comigo, não pontuar somente na questão do momento eleitoral, né? Assim, do calendário eleitoral. Mas pensar de forma estratégica como que a gente poderia estar apoiando determinadas candidaturas, fortalecendo essas candidaturas de mulheres negras e homens negros que que têm a questão da consciência racial, né, voltada, ligada diretamente à questão das problemáticas, das situações que atingem a população negra. Então, de certa forma, pensar e construir essas lideranças negras. Né? Eu acho que é bem importante falar sobre isso, dar visibilidade e ter muitos assim, projetos sociais nas periferias de Macapá e também a questão dos projetos culturais, a questão do Marabaixo, a questão dos quilombos, a questão do rap, da música, criar, de certa forma, uma rede integrada, né, de pessoas negras e
trabalhar em cima dessas campanhas, a trabalhar em cima dessas ideias, aglutinar projetos voltados para a questão da negritude, né? E trabalhar, de certa maneira, conjuntamente para fortalecer determinadas candidaturas e, ao mesmo tempo, fazer uma crítica de como está montado, né, os partidos políticos de esquerda, direita, enfim, de modo geral, e também, como eu havia dito, da gente criar, de certa maneira, é, é, um campo, né, de contingência a todo esse necropoder, essa necropolítica que vem de forma mais descarada possível, tá em pleno vapor. Isso a gente precisa ter clareza desse necropoder, dessa necropolítica e também criar uma contranarrativa, fortalecer os movimentos, né, para que mantenha a população negra viva. Né? Sim. Tá conseguindo me escutar agora? Eu tirei o fone. Tá conseguindo escutar, please? Mano, não sei o que aconteceu. E também tem uma questão que já tá acabando o tempo, né? Geralmente essas lives parece que é 1 hora. A gente vai ter outra, né? Vai ter com a Luana Darby, dia 11. E aí a gente pode tentar melhorar a questão do áudio, da comunicação e também te chamar novamente, Wellington. Tá, pode ser, a gente vai sair. Tá, beleza. Então eu vou encerrar e a gente pode. Ai, meu Deus. Que coisa. Eu não tô entendendo nada. Tô entendendo nada. Perdona-me. Como é que desliga isso? A gente vai estar voltando. Vai ter a Luana Darby, dia 11. Mesmo horário.